Galera, vamos dar sequência aqui aos nossos vídeos de jogadores convocados e hoje vou falar do top 7, o jogador de múltiplas cores, Mikadireu, o camaleão, o copiador de Blue Lock. Ele foi um dos únicos convocados do Manshine ao lado do Shigri e ele vai ter um problema. Ele não vai ter Nagi Seishiro do seu lado. Isso é bom ou ruim? Eu vou comentar sobre todas essas expectativas que eu tenho em cima do jogador no vídeo de agora. E lembrando que esse é um vídeo onde eu crio um pouquinho as expectativas para o futuro e até mesmo conto um pouco da evolução do personagem até aqui, beleza? Se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo. Tem vídeo já do Cara Azul, do Toya, dos jogadores do Ubers, do Battle. Cola comigo, vamos lá e se liga na descrição porque tem mangá em promoção. E tem Discord para você trocar ideia e ter acesso aos capítulos e às páginas dos spoilers, beleza? Rapaziada, seguinte, a gente foi meio que introduzido com Ureu lá na primeira fase. Ele é um dos personagens que está desde a primeira temporada conosco. Ureu, ele foi introduzido naquele momento como o boss final do Izag naquele momento, né? Ele era do time V, o time V vinha implacável e o time Z precisava vencer. Nenhum empate serviria para o time Z continuar vivo no Blue Lock. Ali só um jogador continuaria, que se eu não me engano seria o Kunigami, mas eles estavam acreditando, eles não queriam meio que se dar por vencido. O Mikadireu até abriu o placar, né? Ele conseguiu ali 3-0 de vantagem, mas acabou perdendo. Só que naquele momento a gente começa a ter alguns problemas do Mikadireu. O Mikadireu, ele é um jogador que ele é muito bom de bola. Ele consegue ter um controle de bola absoluto. Ele é difícil roubar a bola dele, é isso que eu quis dizer. Ele tem um bom chute e tem uma boa visão de jogo. Ele é simplesmente um maestro do meio-campo. Só que ele depende muito de outros jogadores. Ele sempre teve aquele problema de, para ele brilhar, ele precisa de alguém do lado dele. Ele talvez não pode ser o centro das atenções. E é essa a minha preocupação, mas ao mesmo tempo a minha esperança. Por que eu falo isso? O Mikadireu, ele sempre foi muito próximo ao Nagi Seishiro. Desde quando ele começou a jogar bola, ele encontrou o Nagi e desde então eles ficaram juntos. E o Mikadireu, ele teve, por conta da grana que ele tem, uma capacidade de treinamento acima dos demais. Tanto que ele veio pro Blue Lock já muito bem, fisicamente, taticamente, tecnicamente, ele veio acima dos demais, porque ele teve essa preparação. Só que o Mikadireu, ele nunca talvez se deu bem com o protagonismo. Ele sempre dividiu esse protagonismo com o Nagi, ou sempre passou esse protagonismo pro Nagi. E isso, na minha visão, pode ser um perigo pro Mikadireu. Por que eu falo isso? Porque no capítulo que nós vamos ter aí a review amanhã, nós vimos que o Mikadireu, ele ficou desesperado para meio que tentar fazer o ego refazer o cálculo do salário do Nagi, para ver se o Nagi ele entra dentro desse top 23. Mas aparentemente o ego não vai fazer isso. E eu tenho muito receio do Mikadireu ele ficar preso nesse acontecimento. O que eu quero dizer com isso? Ele não conseguir mais jogar bola ou ele não ter mais vontade de jogar bola porque o Nagi não tá mais ali. Porque quando ele se separou do Nagi na segunda seleção, o Mikadireu e até mesmo o Nagi, eles estavam entendendo. Aquilo é pro bem até mesmo da dupla. Eles precisavam evoluir, afinal de contas eles conheceram a derrota pela primeira vez. Só que nesse momento, o Ureu, ele não vai ter mais isso. Ele não vai ter aquela pulga, tipo assim, pô, eu preciso superar o Nagi. Eu preciso estar no mesmo patamar do Nagi. Não, negativo. Ele vai ter a continuidade no projeto sozinho, mas dessa vez ele vai ter essa continuidade sem a esperança, sem a expectativa do Nagi voltar a jogar com ele. O que me preocupa muito, mas a minha expectativa é muito grande pro personagem, o que talvez me deixe preocupado porque a queda talvez seja maior ainda. Afinal de contas, nós temos aí uma expectativa muito grande e talvez pode ser uma frustração bem maior. Só que a ideia é que qualidade para ter essa expectativa em cima do Ureu existe, porque o Ureu é um jogador tecnicamente, taticamente e fisicamente muito bom, e com os treinamentos que ele teve com o Chris Prince, ele ficou ainda melhor. E o Chris Prince, ele talvez tenha dado uma injeção de confiança no Ureu.
Só que talvez essa injeção de confiança não durou tanto, porque o esporro do ego veio logo depois. Mas enfim, a ideia que eu quero dizer é o seguinte: o Uriel, ele é um jogador que logo quando ele recebeu as primeiras propostas, lá no capítulo 204, se eu não me engano, o Noel, ele falou que o Uriel é um jogador que dá muito dinamismo pro meio campo. Por quê? Porque ele é um meio campo que cria muita oportunidade de ataque e tem clubes que valorizam isso. E até no final da partida contra o Izag, o Uriel, ele mostrou ter metavision. Ele não conseguiu desenvolver a metavision, mas ele mostrou ter essa metavision. E é isso que me dá expectativa pra ele. Porque o Uriel, ele vai ter ao lado dele excelentes jogadores e, na minha visão, ele, ao lado do Hiyori, vai ser um maestro do meio campo. Só que eu acho que ele não vai ser aquele meia armador clássico. Ele vai ser aquele armador que flutua mais em cima dos atacantes. Ele consegue ter uma linha do 10 clássico, ele atuando e os 3 atacantes de frente. Que, na minha visão, vai ser Battle, Izag e Rin. E eu vou deixar aqui porque eu já fiz até um vídeo de escalação pra meio que vocês terem um pouquinho mais de noção do que eu tô falando. Mas ele é um jogador também muito versátil, que pode quebrar bastante galho ali pro Jinpachi Ego por conta justamente da habilidade de cópia dele. Só que eu quero dar destaque para o ideal que ele formou. O ideal que ele formou é um ideal onde ele copia o Sai e copia o Itoshi Rin. E o que é isso? É um jogador muito criativo no meio campo e um jogador com potencial de finalização gigante, que é a cópia do Itoshi Rin. Ele copia o Itoshi Sai para criar, para desenvolver jogada, e ele copia o Itoshi Rin para finalizar a jogada. E ele mesmo já tem um chute muito forte, ele tem uma capacidade de finalização muito forte, ele tem uma capacidade de prender a bola muito forte. É muito difícil roubar a bola dele. Então ele é o meio campo que vai dar muita dinâmica pro time. Ele vai ser aquele meio campo muito importante para buscar a bola do ataque e buscar a bola da defesa e colocá-la no ataque. Isso que vai ser o Mikajireu. E obviamente ele não vai jogar sozinho, né? A gente tem Karazu, a gente tem outros jogadores ali que podem auxiliá-lo. Mas a minha expectativa de evolução do Reu é que a maior evolução, o maior salto de evolução dele foi justamente quando o Nagi não estava com ele. Tem aquele porém do Nagi voltar a jogar com ele, ter essa possibilidade de voltar a jogar com ele. No entanto, eu ainda boto muita fé que o Uriel, ele vai conseguir se desenvolver, ele vai conseguir se desenvolver sozinho. E ele é um jogador que, durante o processo ali, principalmente de eliminação do Kunigami, de perda ali da partida contra o Nagi, ele, mesmo estando frustrado, ele continuou jogando bem, ele continuou evoluindo e continuou entendendo a situação. Ele conseguiu digerir aquela situação e transformar aquilo em evolução. Isso eu achei o máximo, isso eu achei da hora. Da hora por quê? Porque é basicamente isso que o Ego quer dos jogadores. O Ego, ele não quer jogadores acomodados na situação que eles estão. Por exemplo, o Nagi venceu o Izag, pô, o Nagi perdeu a partida, cara. O Ego, ele não quer essa acomodação. O ego do Nagi foi satisfeito com um gol numa partida que ele perdeu. O Ego, ele não quer isso. O Mikajireu, ele entendeu a todo momento, mesmo talvez em cenários completamente ruins, que ele precisava evoluir. E ele queria evoluir. Outro detalhe bem interessante é justamente essa injeção de ânimo que o Chris Prince deu pra ele. Que o Chris Prince, certamente ele via os moleques treinando, e ele sabia do potencial do Mikajireu, e ele sabia que o potencial do Mikajireu poderia sim estar meio que nerfado por conta justamente do Nagi, por conta dessa codependência dos dois. O Chris, quando ele grita pro Mikajireu, ele grita porque ele sabe que o Mikajireu consegue finalizar uma jogada dali. Ele sabe que ele consegue meio que fazer o gol dali. E o Mikajireu, além disso, ele é um jogador que, na minha visão, ele tem totais condições de ser até capitão do time. Porque se vocês pararem pra pensar no spin-off, ele foi o pilar do time V. Por que ele foi o pilar do time V? Porque teve todos aqueles lances das negociações, até o Nagi, ele fala dessa lábia que o Uriel tem, as negociações que o Uriel tinha ali com os demais companheiros de time, envolvendo a comida, né? Porque na primeira fase, quanto mais gols você fazia, mais benefícios você tinha. E o Uriel acabava transformando esse benefício em ajuda pro time. E até mesmo o Uriel explicando pra todo mundo: olha, Zantetsu, é bom você jogar desse lado ao contrário, porque o seu ângulo de chute vai ser maior. E até mesmo às vezes que ele conseguiu hypar
o Nagi Seishiro. Até que chegou num momento que travou, né? Mas o Ryo, ele tem essas condições, ele é muito inteligente taticamente, muito inteligente tecnicamente e muito bom fisicamente. E tá melhor ainda, né? O Ryo é um jogador muito completo, pode jogar também na defesa, mesmo eu não querendo que ele atue na defesa. Ele pode jogar no meio campo e eu acho que ele vai ser o maestro do Blue Lock ali no meio campo, junto ali do Ryo. E é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre esse jogador versátil, camaleão, o Mikajiryu. Jogador que já copiou Itoshi Sai, já copiou Ryo Kazuma, já copiou Oliver Aiko, já copiou Itoshi Rin, já copiou Yukimiya, já copiou Otoya Eita e muitos outros jogadores. Comenta aí suas expectativas para ele e deixa aí nos comentários o que você espera para esse jogador, de evolução, Metavision e tudo mais. Fui!